Um café da manhã, né, quebrando o jejum. E agradeço a todos que tiveram presente. Eu creio que você recebeu de Deus. Achamos Gálatas 6, Novo Testamento, né? Meu celular deu ruim hoje, senão eu ia até usar ele hoje para colocar na tela. Logo de manhã eu usei ele, depois não consegui carregá-lo mais. Vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Repita comigo: família da fé. Pai, nos dê a graça, Senhor, de ministrar o seu evangelho. Abra os corações, abra os ouvidos, abra o entendimento, para que venha a compreensão, discernimento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito, a primeira epístola a ser escrita do Novo Testamento, e ela tem como base algumas vertentes que nós carregamos no Evangelho, que é não confiar na sua própria carne, não se apegar aos rituais. Paulo aconselhava aos judeus a não deixar se enganar pela sua própria força e apoiar simplesmente no favor, na graça de Deus, e não se esquecer disso, do Evangelho, que Cristo é suficiente para nós. Não era guardar o sábado, não era a circuncisão que salvava, mas apenas Cristo era suficiente. E dentro dessa mensagem em que Cristo é suficiente, em que Cristo é o Senhor das nossas vidas e Salvador, através dessa mensagem, Deus ele nos incluiu em sua família. Deus nos deu a oportunidade de fazer parte agora, não só de uma família física, de uma família em que nós temos alguma aliança de sangue, mas de uma família espiritual, a família que toma o nome de Deus em toda a terra. Ele uniu em Cristo Jesus tribos, nações, povos de todas as raças, cores, e fez com que todas elas fossem vistas como iguais perante a Ele. Então, nesse sentido, Ele está dando um conselho para aqueles que são espirituais, para aqueles que estão semeando no Espírito, para aqueles que estão entendendo qual é o movimento do reino de Deus, aqueles que nasceram de novo. E ele fala que se alguém for surpreendido em algum pecado, essa pessoa deve restaurar a outra, e com o espírito de humildade. Ele fala: cuida de você mesmo, para que você também não caia em tentação, porque ao resgatar um soldado, pode ser que na guerra alguém seja atingido, alguém seja ferido também. Paulo fala que existe uma guerra, existe uma batalha espiritual. Efésios 6 fala
que o reino das trevas, ele é uma realidade. E esse reino trabalha para manipular, trabalha para armar ciladas. O diabo é o tentador e ele está acusando os irmãos diante de Deus dia e noite sem parar. E diante dessa realidade, uma vez que nós estamos envolvidos na missão de tocar pessoas, nós estamos muitas vezes pisando em terrenos em que existe minas, e nós podemos sofrer retaliação. Isso é uma realidade, não apenas porque está escrito, mas também porque experimentamos isso, sentimos às vezes a opressão ao entrar em certas casas, ao entrar em certos ambientes, aqui mesmo na igreja. Não sei se você lembra quando o pastor Bruno ministrou aqui, no aniversário da igreja, não lembro qual, se 2 ou 3 anos, e ele depois me falou que no dia que ele foi pregar, ele começou a sofrer um ataque, e ele começou a sentir-se mal, a sentir um peso, e parece que o peso da cidade veio sobre ele. E tinha uma outra pastora, esposa do pastor Alexandre, que estava junto com ele. Ela sentiu também e começou a interceder. E nisso que ela começou a interceder, ele começou a sentir o ambiente mudar. Então nós sofremos isso nessa cidade, nós sofremos isso às vezes dentro da nossa casa. Só que nessa batalha espiritual, nesses momentos que nós sentimos esses contra-ataques na carne, nós podemos lembrar que Jesus nos deu toda a autoridade. Jesus nos confiou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e isso não nos fará dano algum. Então os céus, ele é uma dimensão real. A realidade sobrenatural é tão real quanto esse campo físico que nós podemos apalpar, tocar. E Paulo está falando que pode ser que ao tentar resgatar alguém, a gente também seja tentado. E ele aconselha a gente levar o fardo uns dos outros. Levar o fardo uns dos outros é um desafio para o egoísmo. Levar o fardo uns dos outros é um desafio para quem só olha para o seu próprio umbigo. Por isso que nós somos desafiados a congregar, meu irmão, porque na internet, sentado em casa, não tem esse desafio. A gente só experimenta a boa palavra, a comida. É como sentar e digerir um alimento sem estar comprometido com o ambiente que você está sentado, com a pessoa que você está sentada e até com o garçom que está lhe servindo. Paulo está falando, aquele que instrui vocês na palavra, ele deve ser abençoado, ele deve ser provido, ele deve ser aquele que recebe recursos, deve repartir com ele coisas boas. Então até aquele que está servindo merece receber daquilo que a pessoa está provando financeiramente. Aquele que instrui na palavra, ele fala aqui que precisa, aquele que é instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que instrui. Então você vê que existe uma coletividade. Então, pensando no assunto família, nós podemos ter a nossa família de sangue, e ninguém pediu para nascer nela, nós nascemos simplesmente nela e não tem como sair de lá, ainda que tenha parentes chatos, pessoas sem compromissos com Deus, pessoas que às vezes pegam no seu pé, que é maledicente, que tem todos os problemas maiores do que você talvez, mas você nasceu lá, Deus te plantou ali. Então nesse sentido existe uma família de sangue, porém existe outro tipo de família, que é a família espiritual, que é o corpo de Cristo que está na face da terra. Não só essa denominação, mas o corpo de Cristo que está sendo edificado sobre toda a face da terra. Mas Luciano, eu não congrego com outro irmão da outra denominação, e eu não sei se ele é irmão ou não, porque pode acontecer isso, a pessoa congregar e não ser convertida, a pessoa congregar, ou melhor, frequentar o culto e não ter nascido de novo. É possível. Só que se eu julgo a pessoa que é de outra denominação como não sendo meu irmão, naquele grande dia eu posso ser condenado. Mas se eu julgo ela como irmão e ela não for, ela será condenada.
Está entendendo? Se eu julgo ela como irmão, eu trato como irmão, e se ela não for, já não é problema meu, porque eu não faço a partir do que ela é, mas a partir daquilo que eu sou. Aquilo que eu estou me tornando no Senhor é maior. Então, pertencer a uma família se trata de levar o fardo, se trata de estar comprometido uns com os outros, irmãos. Isso não pode ser apenas um discurso de uma via. Eu sempre falo que precisa ser uma mão dupla, em que eu estou compartilhando isso e eu estou recebendo isso. Eu estou repartindo o meu fardo, mas eu também estou carregando o meu fardo com alguém, o fardo de alguém. Eu estou sendo aliviado no meu, mas estou dando alívio também para o outro. Se isso não estiver acontecendo, a igreja vai ser um lugar chato. A igreja vai ser um lugar apenas que eu venho para receber, apenas um lugar que eu venho para assistir, e não estou me tornando em quem Deus quer que eu seja. Porque o que vai moldar a gente como família de Deus é a gente servir um ao outro. Você está aqui comigo, irmão? Então, ele fala que o que o homem semear, isso também ele vai colher. Pois o que semeia na carne, da carne colherá ruína, colherá corrupção. E as obras da carne, ele relata em Gálatas 5, toda a imoralidade sexual, impureza, lascívia, sensualidade, por aí vai. Todas essas obras são apenas sementes que nós podemos plantar, como também os frutos do Espírito Santo. É um fruto que nasce da comunhão com Deus, do cultivo de um relacionamento com Deus. Hoje cedo nós falamos sobre jejum, oração e palavra, que é um estilo de vida. Não é apenas uma ação que eu faço, mas é um estilo do meu viver, em que eu não preciso de uma agenda da igreja para jejuar, mas eu tenho um estilo de vida que semanalmente eu jejuo. Eu tenho um estilo de vida que constantemente ou diariamente eu estou procurando entrar em contato com Ele em oração, seja para falar com Ele ou seja para ouvi-lo. Eu tenho uma vida nas Escrituras em que eu estou investigando ela, para saber qual é a vontade do Abba Pai para mim. Então isso vai nos manter interiormente vivos. Então isso é semear no Espírito. Aquele que semeia no Espírito vai colher coisas do Espírito Santo. Porque pode ser, Paulo está falando, pode ser que no meio desse serviço, de carregar o fardo um do outro, de servir um ao outro, de estar congregando um com o outro, eu me canse de fazer o bem. Fazer o bem pode cansar, irmão. Quando apenas é uma via de mão única, quando eu só faço e não recebo, quando eu só faço e eu não vejo a outra via compartilhando. Então não nos cansemos de fazer o bem. Quando ele fala isso, é sinal que é possível nos cansar de fazer o bem. É possível nos cansar fazendo a coisa certa. É impossível nos cansarmos investindo em nossa família, investindo em nossa casa. Mas ele fala para a gente não nos cansar. Podemos nos cansar, mas o certo é não nos cansarmos. Por que não nos cansarmos? Porque se nós não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então fala para o seu irmão, não se canse de fazer o bem. Todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho não é em vão. Mas Luciano, eu faço bem para todos, aqueles que estão do meu lado, a minha família, os meus amigos. Mas tem um conselho de Paulo para a gente. Claro, Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala assim: enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, repita comigo, principalmente aos da família da fé. Oxe! Então ele está falando, poxa, que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aqueles que estão do nosso lado, congregando,
compartilhando a mesma fé, compartilhando aflições, repartindo fardo e carregando fardo. Esses sim precisam principalmente receber o nosso bem. Esses sim precisam receber daquilo que nós estamos nos tornando. Ou seja, ele nos insere a uma realidade de família espiritual que não se acaba quando a gente morrer. Essa família, quando todos morrerem, meu irmão, o nosso elo é mais forte do que a morte. Você pode ver uma família se acabar, você pode ver a família se dissolver com um piscar de olhos. Morre o avô, morre o filho, depois morre os netos. Acabou a família. Só que existe uma família que toma o nome de Deus, uma família de Deus, que ela não vai ter fim. Os nossos laços não são apenas no aqui e agora, mas é para toda a eternidade. Então, se tem algo que eu preciso valorizar, independente dessa família também ter defeito, ter problema, não ser aquilo que eu sempre sonhei, eu não tenho os melhores irmãos, ter um pastor chato à beça, mesmo assim eu preciso valorizar, porque é isso que vai me trazer a vida de Deus, é isso que vai me trazer senso de pertencimento, é isso que vai me trazer consolo no dia da tempestade. Eu saber que eu não estou só, que tem irmãos orando por mim, que tem irmãos comigo no hospital, que tem irmãos que investem dinheiro em mim, que estão dispostos a fazer o que for para assistir na necessidade. E quando as coisas estiverem bem, são irmãos que estão dispostos a provar também daquilo que eu estou conquistando. Não é só no momento da aflição, mas é no momento da bonança também. Então isso, meu irmão, é precioso demais, porque essa é um estilo de vida daquele que nasceu de novo. Nós pertencemos a uma família. E ele está falando sobre sementes. Aquele que semear no Espírito vai colher do Espírito. Existe sementes no reino de Deus. Deus não coloca árvore dentro de você, Deus coloca sementes. Existem sementes de Deus dentro de você que você nem sabe que existe. E você precisa do outro, você precisa de uma liderança, você precisa de um irmão que você tem afinidade, que você conversa, que você abre o seu coração, que você acredita ser alguém de Deus para a sua vida. Então você precisa dessas pessoas para que essas sementes venham frutificar, que elas venham germinar e dar frutos. Nós precisamos de pessoas que aqueçam com tamanho amor, que essas sementes germinem. E essas pessoas vão reconhecer o que nós estamos gerando, o que está dentro de nós, que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Existe um ponto cego, eu sempre falo isso, um ponto cego, mas eu sempre falo no sentido de ruim. Existe um ponto cego em nós, que são pecados, que são orgulhos, que pecado é orgulho, que são coisas que nós não enxergamos, mas o outro vê. É a casca de feijão no dente que a gente não enxerga sem o espelho. Mas o outro enxerga e ele fala com você em amor, com sabedoria, disposto a ser a cura, disposto a se comprometer com você. Isso é amor. Porque se eu só falo, poxa, André, seu boné está torto, e não vou lá consertar, a minha intenção não é de ser auxílio para ele, apenas de denunciar algo errado. Então, denunciar por denunciar, meu irmão, qualquer um vê, qualquer um enxerga que a igreja não está do jeito que está, que a igreja não é aquilo que deveria ser ainda. Existem problemas, existe falcatrua, existe falsos pastores, existe falsos crentes, existe pessoas pregando heresias. Não está do jeito que está, mas quem vai se comprometer a se tornar aquilo que crer que é o correto? Eu falei se
tornar aquilo que crer que é o correto, não falar aquilo que crer que é correto. É diferente. Amém? E numa família sempre tem aquele que vai na frente. Numa família sempre tem aquele que enxerga o todo, aquele que olha e vê o potencial e vai lá e fala: vamos, levanta, caminha mais, para de olhar só para os problemas. Tem pessoas sofrendo mais do que você. Para de murmurar, para de reclamar, porque isso não soluciona problema. Muda a sua história com sementes corretas. Se posicione em Deus. Toma vergonha na cara. Amém? Pode ser, né? Uma palavra boa. Larga o pecado, olha para frente. O sangue te liberta de toda escravidão. Rompa. Os anos estão passando. O que você tem feito com a sua vida? O tempo está voando. Não temos tempo para perder tempo. As coisas estão passando numa velocidade. Piscou, 37 anos. Novinho, né, irmão? Eu acho que é 37, né? Até esqueci, gente. Daqui a pouco piscou, 60. Né? Comendo hambúrguer só aí também, né? Não passa mais disso. Comendo hambúrguer e pizza, sem atividade física, aí fica difícil. Mas a vida está passando, não há tempo. Então são essas pessoas que vão ser talvez um calo no sapato para quem está semeando na carne. Mas para quem está semeando no Espírito, para quem tem visão espiritual, são considerados como bênçãos, são considerados como pessoas que nos impulsionam a viver o novo de Deus, são pessoas que nos impulsionam a ver numa nova dimensão. Eu tenho uma família. E um dia Pedro ele fala, porque ele estava renunciando, ainda não compreendia muitas coisas, ainda estava meio desatualizado daquilo que Jesus veio fazer. Mas em Marcos 10, 28, diz o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. E nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Pedro está vendo que ele está entregando a sua vida, que os discípulos estão dando tudo diante do Senhor. Ele está falando: o que nós vamos ganhar? Nós que deixamos tudo para te seguir, Jesus. E Jesus fala que com perseguição eles iam receber uma nova família, de pais, de mães, de filhos, e também até propriedades, receber algo financeiro, porque Deus ele gosta de abençoar os seus filhos. Deus gosta de multiplicar aqueles que entenderam que receberam semente, não árvore. Tudo que ganhamos é semente para retornar à semeadura. E ele está falando que esses que estão compartilhando do Evangelho, esses que estão abrindo mão da sua própria vida, têm uma nova família. Tem muito mais do que apenas um pai ou uma mãe, mas tem vários. Em 1 Timóteo 5:1 fala, Paulo falando para Timóteo: não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como pai. Aos jovens exorta como irmãos, as mulheres idosas como mães, as jovens como irmãs, com toda pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus.
A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e em orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Então, Paulo está exortando Timóteo a ver os idosos como pai, a ver as mulheres idosas como mães, a ver os jovens como irmãos e as jovens como irmãs. Então esse tipo de família é o que está sendo gerado no seio da igreja, que nós precisamos estender também para a nossa família de sangue. A sua casa é uma micro-igreja. A sua casa, se tem 2 crentes ali, é um lugar de adoração, é um lugar de culto, é um lugar que você precisa reunir pelo menos uma vez na semana. A gente quer lançar esse desafio, pelo menos uma vez na semana, reunir para cultuar ao Senhor. Não precisa ser algo como a liturgia da igreja, com violão, com microfone. Vamos agora, oportunidade para o pai, oportunidade para a mãe. Não, irmão. É algo simples. A vida cristã dentro dos lares deveria ser coisa simples. Os antigos, os crentes antigos, principalmente aqueles raízes, né? Não é crente Nutella não, mas estou falando crente raiz, crente que ora, jejua, lê a Bíblia, crente que ora antes da refeição, né? Não, é crente mesmo, crente que acaba rompendo com os laços desse mundo. Eles sentam na mesa e abrem a Bíblia e começam a falar sobre versículos que estão lendo, sobre coisas que estão entendendo, e sempre tem a conversa sobre o Evangelho na mesa, sempre tem a comunhão uns com os outros no partir do pão, sempre tem Jesus, sempre tem o Evangelho no meio. É isso que nós precisamos investir, irmão. Se nós temos uma família espiritual, ela precisa se estender a partir dos nossos lares redimidos, nossos lares conectados com os céus. Lembre-se de Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Se eu sirvo a Deus, na minha família Ele está centralizado. E se eu estou servindo na família, na igreja não vai ser diferente. E eu posso expandir isso para dentro da minha casa, o culto, a adoração. Então não se trata de liturgias, mas se trata de um coração disponível, em que eu paro, converso sobre as Escrituras, oro com meu cônjuge, oro com meus filhos, abençoo a vida deles. Quando alguém está passando mal, meu irmão, a primeira ação é impor as mãos e liberar a palavra de Deus. Quando alguém está sentindo alguma coisa, a primeira coisa é recorrer aos céus. Alguém que está alinhado com o coração de Deus. Porque se nós nascemos de novo, esse lugar espiritual é um lugar onde as nossas palavras são sentenças. As nossas palavras são sentenças para subjugar as trevas, para subjugar a doença, para subjugar a crise financeira. É imprescindível, meu irmão. Está passando por crise financeira e você está só agindo no natural. Meu irmão, você precisa orar, você precisa ser generoso, você precisa cumprir a palavra, você precisa semear, você precisa sair de um lugar de esterilidade. Você não vai resolver essa crise apenas trabalhando mais, porque é isso que o diabo quer, que você trabalhe mais, assim como antes do povo sair do Egito. Vamos aumentar a carga, vamos aumentar o serviço. Para quê? Para que eles não saiam daqui e adorem. Tudo que está comprometendo a sua adoração não é bênção de Deus para a sua vida. Não estou conseguindo vir ao culto por causa de problema financeiro. Obra do diabo, meu irmão. Semeie pela fé, priorize aquilo que é prioridade, porque a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Pegou? O reino é a coisa principal, então eu faço dele a coisa principal.
Todas as outras coisas giram em torno dessa escolha. Todas as outras coisas do meu cotidiano giram em torno de, em primeiro lugar, eu estar centralizando Deus. Deus está comprometido com os meus irmãos, com a minha família. Então eu me esforço para estar aqui nas quartas. Eu me esforço para estar aqui um domingo no mês pela manhã, nas ceias. Eu esforço para estar aqui nas orações, nos convívios, porque eu estou priorizando o reino de Deus, eu estou priorizando aquilo que é espiritual, e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, todas as demais coisas. O cuidado do Senhor vai ser com a sua família. Não negligencie a palavra e queira que ela se cumpra sem a gente estar priorizando o reino de Deus. É tempo de caminhar pela fé. Amém? Aleluia! Aí, Jesus fala em Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu, o dono da casa, quanto mais aos de sua família. Jesus está falando que aqueles que são discípulos dele, agora é participante da sua família. E basta para o servo ser como o seu Senhor. Ele não está acima do seu Senhor. Basta para o discípulo ser como o seu Senhor. Basta para o servo ser como o seu Senhor. E se chamaram Jesus de Belzebu, falavam que ele tinha demônios, da mesma forma vão fazer isso conosco. Porque se falam do dono da casa, imagina dos seus conservos, imagina dos da sua família. Mas o importante não é o que falam, o importante é nós pertencermos a essa família eterna. Amém? Ele investiu em você sem você merecer, te inseriu na família do Abba. Quando o Messias voltar, meu irmão, ele só vê dois tipos de pessoas: aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Adão são os que vivem segundo a sua vontade, segundo a sua própria paixão, segundo o seu próprio curso. Aqueles que estão em Cristo estão cumprindo aquilo que ele disse: aquele que quiser me servir, aquele que quiser me seguir, negue-se a si. Ele não está falando sobre um evangelho açucarado em que a gente não tem que fazer nada. Ao contrário, ele nos inseriu pela graça, e agora nós estamos construindo sobre uma plataforma segura. Aquele que ouve e pratica o evangelho está construindo sobre a rocha. Aquele que apenas ouve e é apenas ouvinte, está edificando sobre a areia. Um dia o vento vai soprar e essa casa vai vir à ruína. Grande será a sua queda. Mas aqueles que estão firmados na rocha está ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Então praticar a palavra de Deus vai muitas vezes trazer perseguição, vai trazer conflitos dentro de casa, vai trazer afrontas dentro de casa. Isso é uma realidade. Aquele que quiser seguir piamente ao Senhor Jesus Cristo padecerá perseguição. Se você não está sendo perseguido, o seu evangelho está cheio de açúcar. Amém? Se você não está sendo caluniado, se você não está sendo difamado, tem alguma coisa de errado. Porque se chamaram de Belzebu, dono da casa, imagina aqueles da sua família. Nós vamos colocar à prova tudo aquilo que nós dizemos crer. Só que o relacionamento com esse Pai, com esse Deus maravilhoso que nos amou primeiro, que nos escolheu, que nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ele fez isso porque
Ele não rompe com o relacionamento quando nós erramos. Ele não rompe com a aliança só porque nós erramos, mas Ele nos dá a condição de arrependermos e voltarmos para Ele, porque Deus não celebra o nosso comportamento, mas Deus celebra a nossa vida. A vida fala de uma construção, quem nós somos diante do Senhor. Por isso que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, netos, tudo, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não largar a cultura daquilo que aprendeu errado, a cultura daquilo que influenciou a sua vida e te prendeu durante muito tempo, não pode seguir ao Senhor. Então nós precisamos romper às vezes com ensinos errados, romper com doutrinas erradas, para adentrarmos ao coração do Senhor, ao coração do Abba. Amém? Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos considerar o outro como superior a nós mesmos. Quando nós olhamos o outro como superior, eu consigo fazer aquilo que eu não conseguiria se eu não tivesse esse olhar. Se eu sempre olho para o outro como eu sendo superior a ele, eu vejo ele apenas como um degrau. E cabeças não são degraus, pessoas não são degraus. Deus fez pessoas para serem amadas e coisas para serem usadas, mas muito por amarem as coisas estão usando as pessoas. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento um com o outro, meu irmão, é algo fascinante se nós entendermos isso. Nós tratamos alguém como superior. Existe um dom dentro de você. Você é um bom depósito do Senhor. Deus plantou uma semente aí que pode me dar vida. Deus plantou algo em mim que pode ativar o seu coração. Deus é o nosso Pai e quer relacionamento. E esse relacionamento só vem através de uma submissão a Ele e a esse corpo. A cruz fala de um relacionamento vertical e horizontal. Precisa ser as duas vias. Eu não posso dizer, mas eu estou bem com Deus. Meus irmãos que se explodam. Se a igreja fechar, eu vou para outra. Se não conseguir pagar aluguel, não estou nem aí. É porque não era de Deus. Se um dia acabar, tem mais 22 igrejas em Madalena. Isso é fala de quem não tem aliança, de quem não está dentro, de quem não está sentindo as dores de parto, de quem não está comprometido com o que Deus está fazendo. Mas se tem um peso no nosso coração, eu pertenço a uma família espiritual, eu tenho um compromisso com meu irmão, eu vou investir nisso, porque tudo que eu invisto volta para mim, porque eu sou parte do todo. Tudo que eu invisto nesse ministério, quer financeiramente, quer espiritualmente, seja diante de Deus ou seja diante do meu próximo, isso está beneficiando uma causa que é a causa de Cristo, e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Está vendo como é que muda toda a perspectiva? Quando eu olho para isso aqui como apenas uma denominação que tem um CNPJ, que tem deveres a serem cumpridos, que tem aluguel para pagar, que tem prestação de conta todo julho, que tem contador para pagar, eu apenas estou valorizando a instituição. E eu quero saber dos regimentos internos, o que a gente tem aqui para fazer, o que a gente tem que cumprir, o que a gente pensa sobre isso, o que eu não aprendi assim, então eu não posso ficar aqui porque eu aprendi da outra maneira. Então a gente está preocupado com várias coisas externas e não com aquilo que é para ser a comunhão, que é Cristo. Comunhão fala daquilo que nós temos em comum. Cristo é o que nós temos em comum. Cristo é aquilo que nós temos em comum. Aleluia. Então, meu irmão, Deus não me aprova sempre, mas Ele me aceita sempre.
como numa grande família, né? A Sofia, ela, como toda criança nessa idade, tem muita curiosidade. Tem até um negocinho no Reels, né? no Instagram, acho que é isso, né? Que fala, essa criança deste tamaninho faz tantas perguntas por minuto, por segundo, não sei. São muitas perguntas, né? E são erros e acertos. E nós, como pais, estamos doutrinando, ensinando certo, e ela erra de novo. E a gente ensina o certo, fala, não é assim, é assim. Daqui a pouco ela erra de novo. E a gente, como dever e obrigação, nosso papel é só amar, irmão, é só perdoar. Eu não vou falar, você não é minha filha mais porque você errou. Parece que o mundo dela acaba quando eu olho para ela bravo. Quando a minha fisionomia muda, parece que o chão dela sai. Porque ela já me conhece. Então, dentro dessa família espiritual também tem essa realidade, tem essa dinâmica. Nem sempre vamos acertar um com o outro. Nem sempre vai ser mil maravilhas, irmão. Esquece essa igreja que a gente sonha. Eu sonho com a igreja de Atos, a igreja que tinha tudo em comum, a igreja que repartia o pão, repartia as fazendas. Era o socialismo da época. Todo mundo só pode ganhar R$1.000. Passar disso é do diabo. Só que a igreja de Atos, ela viveu perseguição, ela viveu martírio. Quer ter a igreja de Atos, meu irmão? Vem toda essa encrenca. Perseguição, martírio, falsos pastores infiltrados no meio, um monte de lobo. Então não pense igreja como isso, né? Essa ideologia de Facebook, esses pastores de Facebook, né? Que não, vamos limpar a noiva, nós somos os justiceiros. Só existe um que pode limpar a noiva, e ele se chama Jesus, e ele morreu por isso. Por isso que ele fala, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Somente um pode limpar a igreja, que é o dono dela. Nosso papel é pregar o evangelho, nosso papel é amar. Então Deus não me aprova sempre, mas Ele me aceita. Então vai ter momentos que você vai ter que fazer isso. Eu não concordo com você, mas eu te aceito, porque meu amor é maior por você. Isso fala de família, tanto espiritual como natural, meu irmão. Minha mãe brigou comigo, vou fugir de casa. Você fica lá, vai brigar de novo, vai puxar seu pé de novo, né? Vai gastar seu dinheiro de novo, ou você vai gastar o dele ou dela. Você vai estar lá. Então, nesse sentido, preste atenção. Deus está preparando filhos e filhas maduros. Esses dias a Sofia falou, papai, nós podemos viajar o mundo todo? Eu falei, poder a gente pode, só não tem dinheiro para isso. Mas tem que gastar dinheiro? Eu falei, tem, muito. Então vamos deixar esse plano para depois, né? Porque a criança não tem noção do gasto. A criança não tem noção de investimento. Quando que os pais fazem tudo pelas crianças, irmãos? Quando elas são crianças. Quando os pais fazem tudo pelos filhos? Quando elas são crianças. Então você tem que ir lá, trocar fralda, dar mamadeira, medir a temperatura, ver se está quente, se não está. A criança dorme boa, meia-noite tem febre, só Jesus na causa. Tem que medir, tem que ver se tá bom, se está fresco, se está calor, se está coberto, se está sem coberta. É uma luta. Puxa para um lado, a coberta sai, aí tem que ir lá tapar de novo. Então criança é assim, a gente precisa fazer tudo por elas. Só que criança não paga boleto. Criança não tem senso de responsabilidade. Criança não sabe o que é segunda-feira. Criança não sabe o que é compromisso. Assim também é no corpo de Cristo. A criança sempre vai querer que os pais façam tudo por ela. Ela sempre vai estar na condição de vítima. Não, aquele pastor lá atrás não me amou certo.
Aquele pastor lá atrás não cuidou de mim como eu merecia. Eu sou a ovelha do maior dízimo da igreja. Só que quem está nessa condição são as crianças, que não está comprometida com nada, que está só olhando se vai dar certo ou se não vai, se daqui a 10 anos nós vamos estar aqui ou se vamos deixar de existir. Estamos sofrendo ataque do diabo ou se não estamos, estamos conseguindo pagar as contas ou não estamos. Não, mas é a obra de Deus, o Senhor cuida. Não precisa nem pagar a luz, que vem o poder e acende a lâmpada. Não precisa nem pagar a água, né? Só crente espiritual, irmão, Jesus do céu. A água não precisa pagar, vem a nuvem de glória e enche a caixa d'água. Não, mas aqueles que estão comprometidos, pertencem a uma família, sabe, eu tenho responsabilidade, eu tenho que rachar isso aqui para pagar. Eu sou parte da edificação desse corpo. Eu estou carregando o fardo de alguém, estão carregando o meu irmão, isso é libertador. Quer sair da depressão, quer sair do lugar de apostasia espiritual, sirva. Mete a mão na massa, se comprometa com algo, faça com diligência, faça como se estivesse sendo para o Senhor, porque é de fato para Ele. Tem dom, exerça o dom, tem talento, exerça o talento. Não enterre, porque você vai ser cobrado. E você vai ver a sua vida sendo liberta dos entretenimentos, da prisão, das redes sociais, da televisão, de um mundinho que só você está querendo tudo do seu jeito, da sua maneira. O papá na hora certa, a fraldinha limpa na hora certa. Isso é para as crianças, nós somos adultos. Nós já crescemos, irmãos. Nós já amadurecemos. Estamos envolvidos com coisa superior nesse momento. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu creio que o Senhor não nos inseriu nessa denominação à toa. Eu creio que Deus não nos plantou aqui à toa. E é um desafio, irmão, a gente ouvir a voz de Deus. Porque toda vez que a gente ouve a voz de Deus, a gente é confrontado a tomar uma nova direção. Só que existe uma vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só tem um lugar onde você prova o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é na vontade do Senhor. Foi muito cantado durante muitos anos, o centro da vontade do Senhor, o centro do coração do Senhor. E isso precisa retornar para o nosso desejo de vida. Eu quero estar no centro da vontade do Eterno. Eu fui inserido numa família. Eu quero ser luz para a minha geração. Meu irmão, a sua palavra pode tirar alguém do suicídio. Imagina Deus te tomar com dom de palavra de conhecimento e você olhar para os olhos de uma pessoa e falar a vida dela toda. Não é evidente não, irmão, é palavra de conhecimento, é um dom que Deus dá. A pessoa olha para outra e começa a falar: hoje você saiu de casa pensando em se matar, e Deus está falando com você para você tomar uma nova direção. A pessoa olhar para o outro e como um raio-x, tirar foto e a pessoa vê um problema na coluna da outra e sentir: poxa, Deus está me falando para eu orar por você e tocar na sua coluna e você vai ser curado.
Isso é o que está disponível para nós como corpo. Só que a gente está levando a igreja como se fosse um lugar que eu vou. Mas é um lugar onde o poder de Deus está disponível para todos. Para todos que estão comprometidos, para todos que estão andando em sujeição à voz dele. E isso vai ser liberado de uma força, numa intensidade, em que a nossa família vai ser tocada. A sua família não quer ouvir um evangelho chato. A sua família não quer ouvir alguém que não está vivendo algo esplendoroso falar do esplendor de Deus. A sua família quer ouvir alguém que está bebendo da fonte, alguém que está provando da fonte, falando dessa fonte. Cara, eu fui numa fonte e ela é fresca, e ela é revigorante. Vamos lá beber. Eu provo primeiro. Eu estou comprometido primeiro. É isso que Deus está falando. É isso que vai impactar a nossa casa. Feche teus olhos. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O amor dele dura para sempre. Senhor, nós queremos como família te servir melhor. Nós não queremos olhar o nosso cônjuge com desprezo. Nós não queremos olhar o nosso irmão como inferior. Nós não queremos nos apoiar, Senhor, no evangelho que eu não conheço, que eu não estou experimentando primeiro. Mas nós queremos beber disso. Sermos filhos que estão provando do amor do Pai. Se você quer isso, irmão, vem aqui na frente. Eu quero me comprometer mais, Senhor. Eu quero me envolver mais na sua obra. Eu quero zelar por essa família. Se você quer isso, vem aqui na frente, a gente vai estar orando. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando.
purificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Sim, Senhor, nós vamos andar unidos com o Senhor. Nós vamos andar, Senhor, em retidão à Tua presença. Nós vamos andar, Senhor, com o coração diante da Tua face, Deus, porque nós estamos comprometidos com algo eterno. Nós estamos comprometidos com o Seu reino que não tem fim. Nós estamos comprometidos, Pai, com a Sua verdade, com a Sua justiça. Venha sobre a Sua noiva, venha sobre a família da fé, Senhor. Nós queremos fazer o bem, primeiramente, àqueles que estão aqui, aqueles que são nossos irmãos na fé. Nos ajude, Senhor, nos ajude a servir melhor. Nós vamos estar orando agora por vocês. Deleite-se na presença dEle. Deleite-se na presença dEle. Deleite-se na presença dEle. Ele é o nosso combustível. Ele é o nosso combustível. Ele é o nosso Senhor. Senhor, sela a mente do seu filho, Pai. Traga pensamentos dos céus sobre a vida dele. Momentos de leitura nas Escrituras e de compreensão, em nome de Jesus. Tira todo vazio, Senhor, do coração. Encha, Senhor, o espírito dele com a tua presença, como o Senhor já fez um dia. Tira todo luto, Senhor, do coração dele, luto patológico. Saia, desapareça. Que venha o preenchimento no seu interior. Todas as obras das trevas que se levantam no pensamento, na mente dele, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito da morte, saia, saia, saia. Toque, Senhor, a vida do seu filho, Pai.
com a sua graça, com o seu favor, Pai. Em nome de Jesus, abra os olhos espirituais cada dia para compreender, Senhor, a sua vontade. Todas as perguntas sejam respondidas diante da sua presença, Senhor. Todo medo saia, desapareça. Venha com teu Espírito Santo de ousadia, Senhor, para que Ele anuncie as suas verdades, testemunhe daquilo que Ele já vivenciou, Pai, com ousadia no falar. Em nome de Jesus, venha um novo tempo, Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua compreensão, frutos da sua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, na mente, no coração, ampliando, Senhor, o entendimento, ampliando a compreensão, ampliando o Senhor discernimento, trazendo, Senhor, paz no sono, trazendo descanso ao deitar como nunca antes, confiança total no Senhor. Em nome de Jesus, alinha, Senhor, o coração, alinha o espírito agora, Senhor. Sela, Senhor, a vida do seu filho, Pai, para que ele viva coisas sobrenaturais na sua presença. Abram os olhos espirituais, Pai, para que ele possa contemplar a dimensão do teu Espírito. Abra, Senhor, os olhos espirituais para que ele veja a sua beleza e se deleite em ti, Senhor. Que haja refrigério para a sua alma, que haja paz no seu espírito, que haja, Senhor, segurança no seu abraço. Em nome de Jesus Cristo, forma, Senhor, o seu homem interior para que viva coisas sobrenaturais, para que caminhe pela fé, não por vista, para que ande, Senhor, numa dimensão em que ele nunca andou antes. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Olhos abertos, entendimentos abertos, que as Escrituras se revelem diante da sua face, que ele seja uma voz dentro da sua casa, dentro da sua família, Senhor. Lugares que não têm salvação ainda, lugares tenebrosos, de engano, de religiosidade, são lugares que o Senhor plantou ele para fazer a diferença, para iluminar. E eu declaro isso, Senhor, a sua luz iluminando todo o seu interior, de dentro para fora, de dentro para fora. Todas as alianças do passado, tudo aquilo que vem para perturbar, para tentar, toda ação das trevas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que venha o peso da sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Sobre anda lagachara labalagachara labas. Tiri anda ragada labalagachara labalagashiri anda lagada labas. Sela, Senhor, o entendimento do seu filho todos os dias. Que haja, Senhor, vigor espiritual. Que haja, Senhor, deleite na sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, um tempo de deleite, de calmaria. Em nome de Jesus Cristo. Fala ao coração dele, Senhor, como já tem falado, através da sua palavra, através, Senhor, daquilo que ele tem dedicado nos tempos que ninguém vê, mas o Senhor está vendo, Senhor. Sela essas palavras como direção para os próximos dias, para os próximos anos, para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus. Santo, 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 santo,
santo, santo, santo, santo, santo. Senhor, transiciona o espírito da sua filha, Senhor. Transiciona o espírito dela de um lugar tenebroso para um lugar de luz. Agora, em nome de Jesus, que ela possa contemplar, Senhor, o quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor tem, Pai, para fazer na vida dela. Em nome de Jesus Cristo, todas as dúvidas, todas as preocupações, todos os medos sejam superados no poder do Teu Espírito Santo. Por isso encha, Senhor, a vida dela com a Tua presença agora, eliminando todo espaço vazio, eliminando, Senhor, todo vácuo, toda solidão ainda estando no meio de pessoas. Sede castou pirianda lagachara da bas, terianda lagachara da balagachara da balagachara da balagada da balagas, sebrianda lagachara da balagachara da balagachara da balagada da balagachara da balagas. Hedianda diganda da gachanda manianda da gachara da balagas. Te que te tocou samanagachala madalagada da balagas. Hediasto menianda da gachara da balagachara da bas. Te que tocou na menianda da gachana manalagas. Unja, Senhor, o alto da cabeça, a planta dos pés. Sela o coração dela, Senhor, de toda distração. Sela o coração dela, Senhor, contra toda desistência. Sela o coração dela, Pai, contra tudo aquilo que oprime e afasta da comunhão. O Seu sangue é suficiente. O Seu sangue, Jesus, é suficiente. Por isso nós declaramos: Ele é suficiente sobre a Josi nessa hora, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os olhos cada dia mais, Pai, para contemplar a Sua beleza, para ser autoridade dentro da Sua casa, para ser selada, Senhor, com a Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que as Escrituras saltem diante dos seus olhos, compreensão das Escrituras, entendimento, sabedoria para discipular a sua filha, sabedoria para ganhar o seu esposo. Em nome de Jesus, tudo isso vem de Ti, Senhor. Tudo isso vem, Senhor, de um ambiente na Tua presença. Em nome de Jesus, desça, Senhor, com ousadia, com intrepidez sobre a vida dela. Que dons fluam do seu interior, que dons fluam, em nome de Jesus, que direções sejam dadas como um sopro nos seus ouvidos e anotadas como direção, em nome de Jesus. Que a Tua palavra salte dentro dela. É o que eu declaro nessa noite: um novo tempo, um novo estilo de vida, uma nova dimensão de profundidade, de constância, de perseverança, em nome de Jesus. Teu Espírito é tão doce, Tua palavra é como fogo, que esmiuça toda pedra do nosso coração. Tua presença é o meu anseio, desfrutar é o que eu mais quero, estar totalmente seguro em Teu coração. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos que nós amamos, que nós oramos, que nós estamos gerando com persistência, mas sabendo que o Senhor tem cuidado deles, sabendo que o Senhor tem falado com eles, sabendo que o Senhor tem movido dentro deles.
obrigado, Senhor, por essa igreja, ainda que numericamente falando, Senhor, não somos muitos, mas estamos perseguindo a sua presença. Não queremos muitos, queremos poucos mais cheios, poucos mais cheios, poucos mais comprometidos, poucos mais ansiando pelo seu retorno. Amém? Você pode aplaudir a Deus? Então, quarta-feira estamos juntos. Temos um encontro às 19 horas. Levante suas mãos. Pai, que a graça maravilhosa, o amor imenso esteja sobre toda a sua igreja. Que ao pisarmos em nossos lares, a luz entre e afaste toda a treva. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe com graça, com favor. Vá na paz. Irmãos, a gente passou a lista da cesta básica, tá? Eu sei que tem irmãos aqui que ainda não estão cientes, né? Então, se puderem dar uma olhadinha antes de sair e ver o que vocês podem contribuir, tá? Que a gente vai estar reunindo esses alimentos essa semana, para ver se no fim de semana a gente consegue entregar a família que a gente tem ajudado, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Essa aí? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os
ti.